Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oséias Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Estamos aqui para a nossa terceira aula desta coleção de videoaulas e o nosso assunto hoje continuará sendo de patriarcas. Nós falamos na aula passada sobre o patriarca Noé, sobre o patriarca Abraão e Isaque. E hoje nós falaremos sobre o nosso quarto personagem, que é o patriarca Jacó. Para isso, convido a abrir comigo a sua Bíblia no Gênesis, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor. Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo vestido de pelo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Muito bem, apenas até o versículo de número 28, para dar início à nossa aula falando sobre o patriarca Jacó. Antes de falar sobre o patriarca Jacó propriamente dita, é necessário que faça algumas ponderações acerca das palavras que Deus disse a Rebeca quando do nascimento ou da gravidez desses dois meninos. Aconteceu com Isaque, com Rebeca e com os seus dois filhos, algo muito extraordinário da parte de Deus. Logo após eles terem se casado, passou-se longos anos, 20 anos para ser mais preciso, até o nascimento dos primeiros filhos. E quando nasce, há um movimento estranho em Rebeca, e ela percebe que aquele menino que está nascendo, ou aquela gravidez que ela está tendo, não é uma gravidez muito comum, não é uma gravidez normal. E ela vai falar ao Senhor. E Deus mostra àquela mulher, numa visão, numa revelação, de que duas nações estavam sendo geradas no seu ventre e dois povos brigariam dentro dela, de modo que o maior serviria o menor. Aconteceu com o Jacó algo que é muito comum acontecer, inclusive nos nossos dias, que é um entendimento equivocado das palavras proféticas de Deus a nosso respeito. Quando aquele menino começa a crescer, talvez não lidando muito bem com a predileção do seu pai Isaque pelo seu irmão Esaú, a sua mãe trata de aquietar o coração do jovem Jacó, do garoto Jacó, explicando-lhe que Deus havia dito a ela, ainda na gravidez daqueles meninos, que o maior serviria o menor. Mas dentro da cabeça do Jacó, não era possível isso acontecer, haja vista que ele, Jacó, era o mais moço, e a herança normalmente era dada pelo pai para o filho mais velho. Então ele arruma um jeito na sua cabeça de fazer parte de um direito de primogenitura que poderia lhe dar uma parte maior na herança de seu pai.
O seu irmão um dia vai para a caça e aquele dia não foi um bom dia para a caça para o Esaú e ele volta faminto. O seu irmão, de modo estratégico, está esperando o seu irmão com um guisado vermelho, um guisado de lentilhas. E quando ele chega, ele clama por aquele guisado, por aquele prato. O seu irmão Jacó, estrategicamente, diz: olha, eu lhe vendo, eu troco com você. Você me dá a primogenitura e eu lhe dou o prato de lentilha. E o Esaú, morto de fome, diz: rapaz, eu estou a ponto de morrer de fome e você quer que se troque? Então está trocado. E a Bíblia diz que nesse momento o Esaú desprezou, portanto, a sua primogenitura. Só que aquele plano é pecaminoso, inclusive, de Jacó, de conquistar através da habilidade, da esperteza, o direito de primogenitura do seu irmão, não foi algo aprovado por Deus. Primeiro, porque quando Deus fez a promessa para o Isaque, melhor dizendo, quando Deus fez a promessa para o Jacó, através de uma palavra que ele disse à mãe de Jacó, a irmã Rebeca, ele disse que o maior serviria o menor. Então já estava determinado por Deus, de modo prévio, que Jacó seria o maior. E se Deus já determinou algo, não é necessário que o homem faça absolutamente nada para ajudar Deus nesse projeto de fazê-lo e torná-lo maior do que o seu irmão. Então toda aquela estratégia usada por Jacó para tomar a primogenitura do seu irmão foi algo que não teve absolutamente a aprovação de Deus. Deus não precisa de artimanhas humanas para cumprir aquilo que Ele mesmo promete. No momento da morte, ou a proximidade da morte do Isaque, o velho Isaque chama o seu filho predileto, o seu primogênito, e faz a ele um pedido. O pedido é que ele preparasse um guisado de uma caça e trouxesse para ele, para que ele pudesse comer, abençoar o seu filho e morrer. Quando a mãe, a irmã Rebeca, ouve essas palavras, imediatamente ela traz o Jacó para perto de si e explica para ele os próximos passos que ocorreriam logo após o seu pai comer o prato preparado pelo seu irmão. E ela, mais do que depressa, pede para que Jacó busque um dos animais e ela prepara o guisado especial da mesma forma que Esaú preparava para o seu pai e chama o Jacó para que Jacó possa levar ao pai e assim ser abençoado. Rebeca, inclusive, ajuda o seu filho na arte de enganar o seu próprio pai. Quando o seu irmão está na caça, eles dois estão preparando uma maneira de tomar a bênção que era do Esaú. E o Jacó disse: mãe, mas é impossível enganar o meu pai. Haja vista que meu irmão é peludo e eu sou liso. Aí a mãe trata de colocar alguns pelos de animais nele e ele vai levar o prato ao seu pai. Algumas pessoas imaginam que o Isaque foi enganado. Eu tenho um entendimento diferente. Eu creio que Isaque não foi enganado. Até porque, se olharmos o relato bíblico, quando ele vai encontrar-se com o seu pai pergunta: quem é? E ele disse: é Esaú. O Jacó disse: é Esaú. E o pai disse: então chega mais perto. E aí ele chega mais perto, o pai o apalpa e o cheira e diz: o pelo e o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele come aquele prato preparado por Rebeca e abençoa o Jacó. E o interessante é que toda a bênção proposta por Isaque ao Jacó, não falava absolutamente nada sobre a herança que o Isaque tinha. Tanto que as bênçãos que ele diz ao seu filho são todas bênçãos espirituais. A herança, ou falar sobre a herança que ele tinha, Isaque possuía, para o Jacó não foi o motivo daquela conversa. Logo após ele abençoar o seu filho, chega o Esaú
e agora é informado pelo pai que o seu irmão chegou na frente e tomou a sua bênção. Em toda essa estratégia do Jacó, nada disso resolveu. Pelo contrário, quando seu irmão percebe que foi enganado, o que Jacó ganha é uma sentença de morte. Porque o Esaú diz para ele, olha, agora não, porque o nosso pai está vivo, mas quando o meu pai morrer, eu te mato. E a sua mãe, sabendo que Esaú o matava, despede o seu filho, manda-o ir embora para a casa de seus parentes, e ele vai embora para a casa de Labão, o seu tio. E enquanto ele está indo para a casa de Labão, agora sozinho, sem levar nenhuma cabeça de gado, sem levar nada da herança que o seu pai tinha, ele está indo fugitivo para a casa do seu tio. A Bíblia diz que Deus fez cair um profundo sono em Jacó. E o Jacó, que viveu a vida inteira enganando, suplantando, tentando de todas as formas conquistar uma bênção pelos seus próprios esforços. Só que agora Deus faz cair um sono profundo nele e ele se sente cansado. E a Bíblia diz que ele toma uma pedra e coloca por travesseiro. E eu quero explicar esse detalhe da viagem do Jacó, que é um homem enganando as pessoas, que vivendo uma vida de engano, uma vida de sentença de morte, o travesseiro dele é uma pedra. A Bíblia diz que ele tomou uma pedra e a pôs por travesseiro. Vida de enganador é assim, é dormindo em travesseiros de pedra. O Jacó se deita, dorme. Enquanto ele dorme, ele tem um sonho. E no sonho de Jacó, ele vê uma escada posta em cima no céu, até a terra. E anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. E uma voz no topo daquela escada dizia: esta terra que tu estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. Assim como jurei a Abraão e Isaque, faço um juramento contigo. O Jacó se levanta muito animado e diz: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Imediatamente, depois da revelação de Deus e da promessa, ele toma aquele travesseiro, aquela pedra que ele tinha posto por travesseiro, levanta e faz dela uma pequena coluna, coloca óleo sobre aquela coluna e unge aquele lugar que se chamava anteriormente Luz. E aliás, essa era uma das características de Jacó, mudar os lugares de nome, porque o nome àquela época simbolizava uma ideologia, o nome àquela época significava um modo de vida, uma nova história estava sendo estabelecida a partir de uma mudança de nome, e ele muda o nome daquele lugar. O lugar que se chamava Luz, ele diz: a partir de agora se chamará Betel, porque esta é a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Ele se levanta e continua a sua jornada até chegar à casa de seu tio Labão. Chegando na casa do seu tio Labão, Labão faz-lhe uma festa extraordinária. E eu costumo dizer que a escola que o Jacó aprendeu a ser enganador, o Labão era diretor dela, porque o Labão era muito mais enganador do que o próprio Jacó. A vida de quem vive enganando as pessoas é mesmo assim, como disse o apóstolo Paulo, enganando e sendo enganado. E ele, naquela festa que dura tantos dias, o Jacó dá um basta naquela festa, diz: tio, preciso trabalhar. E o seu tio agora passa a oferecer a ele trabalho. E esse seu tio tinha duas filhas, Leia e Raquel. Leia era a mais velha, não era tão bonita e tinha olhos tenros, como diz a Bíblia. Já Raquel, a mais nova, era mulher linda, bela. E Jacó, ao olhar para ela, deseja aquela mulher. Chama o seu tio e faz-lhe uma proposta. Ele diz: tio, trabalharei 7 anos por Raquel, para que ela me seja por mulher. O seu tio diz assim: se tem que dar para outro homem essa mulher, eu darei essa mulher a ti.
pelo seu trabalho dos 7 anos. E a Bíblia diz que os 7 anos passaram para Jacó muito rápido. Tal era o amor que ele tinha por aquela mulher. Ao final dos 7 anos, tem-se a festa do casamento. E depois da festa do casamento, a noiva esperava na tenda, e quando Jacó, já embriagado, vai para a tenda e se deita com uma mulher. Tem uma noite de amores com aquela mulher. Naquela época não tinha luz elétrica, e ele sabe que tem uma mulher ali. E quando é no dia seguinte, ele percebe que fora enganado pelo seu tio. A mulher que está ali do seu lado não é Raquel, mas sim Leia. Ele vai até o seu tio, e o seu tio, de modo muito esperto, enganador como o era, ele disse para Jacó: olha, na nossa família, a tradição é de que a mais velha sempre se casa primeiro. O Jacó imediatamente faz uma nova proposta e diz: então eu trabalho mais 7 anos por Raquel. Assim Jacó trabalhou 14 anos pelas duas esposas, 7 anos por Raquel e 7 anos por Leia. Depois ele começa a trabalhar pelo seu salário e pelo seu gado. Ele precisava formar um rebanho, ele tinha uma família para cuidar. E ele trabalha, portanto, mais 7 anos para conquistar a sua independência financeira. Durante esse período, o Labão trocou o seu salário por 10 vezes, mas mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor abençoava a vida de Jacó. Jacó passou então 21 anos fora da sua casa, fora da sua terra, longe do seu irmão. E agora o Senhor aparece para o Jacó e diz que Jacó tem que voltar para a sua casa. E Jacó reúne a sua família, fala com o seu sogro e se prepara para mudar ou para voltar para a terra aonde estava lhe esperando o seu irmão Esaú. Saindo para encontrar com o seu irmão Esaú, Jacó também tem uma grande oportunidade dada por Deus de ter a sua vida, o seu caminho transformado antes de tomar posse da terra que Deus havia jurado a Jacó que lhe daria. Deus nunca permite que um homem tenha contato com a bênção de Deus, com os propósitos de Deus, antes de fazer nesse homem uma transformação extraordinária na vida desse homem. Jacó precisava de uma mudança. O histórico de vida de Jacó na casa de Labão fazia com que ele não tivesse uma experiência muito real com o Senhor. Deus precisava se manifestar a Jacó, fazendo sobre ele uma transformação, promovendo nele uma transformação. E isso acontece quando Jacó, na volta, se depara com o val de Jaboque. A Bíblia diz que ao chegar ao val de Jaboque, ele fez passar toda a sua família, os seus filhos, a esposa que ele mais amava, o filho da sua velhice, e a Bíblia diz: e Jacó ficou só. Essa expressão Jacó ficou só dá-nos a ideia de um encontro propositado, especial, marcado pelo Senhor para uma mudança de vida daquele homem. Jacó fica no val de Jaboque e a Bíblia diz que eis que um varão subiu e lutou com ele. Perceba pela narrativa do texto bíblico que a iniciativa da batalha e da luta foi do anjo e não do Jacó. Há uma luta corporal muito forte entre aqueles dois. Jacó logo percebe que aquele ser que ele estava lutando não era um ser comum, não era um homem comum. Quando chega já mais pela manhã, a Bíblia diz que o anjo diz: me solta porque eu preciso subir. E Jacó disse: não te solto enquanto tu não me abençoares. Imediatamente, aquele anjo lhe faz uma pergunta: qual é o teu nome? E Jacó agora é obrigado a confessar quem ele era. Jacó é obrigado a confessar o significado da sua vida, que era expresso no nome que ele carregava. O meu nome é Jacó. No momento em que ele, Jacó, confessa para o anjo quem ele era, imediatamente aquele anjo, que era Deus,
muda o nome, muda a ideologia, muda o destino de Jacó, transforma a sua vida a partir da transformação do seu nome. Ele diz: não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó sai do val de Jaboque, tocado na juntura da sua coxa, arrastando de uma perna. Aquele toque na coxa de Jacó era o sinal visível de um encontro com Deus. Encontro com Deus de um homem que passou toda a sua vida fugindo deste encontro, fugindo de um compromisso mais sério com Deus. Agora, Jacó é um homem transformado. Jacó, ao saber que o seu irmão vinha com 400 homens ao seu encontro, eu suponho que Jacó tenha preparado os seus servos, preparado os homens que estavam com ele, que eram muitos, para lutar contra o seu irmão. Talvez Jacó disse para os seus servos: olha, eu mandei presentes para tentar apaziguar o coração do meu irmão, acalmá-lo, mas não foi possível. Então prepare-se para um combate, prepare-se para uma luta. E os seus servos estão preparados para aquela luta. Mas um homem que tem um encontro com Deus, as suas atitudes pós-encontro com Deus são muito diferentes das nossas atitudes antes de um encontro com Deus. Talvez a ideia de batalha e de luta contra o seu irmão era no passado, mas agora, como ele tinha sido transformado a sua vida pelo Senhor a partir de uma mudança de nome, o Jacó agora tem novas atitudes. Quando o homem tem um encontro com Deus, as atitudes velhas são aposentadas. E a partir de então, o homem começa a viver novas atitudes. E as novas atitudes vividas por Jacó fez dele um homem totalmente diferente. Se você acompanhar o relato bíblico, você verá que pela manhã, quando ele vê o seu irmão, tem um encontro visual com Esaú, que está logo lá à sua frente. A Bíblia diz que o Jacó, ele se prostra no chão, beija o chão e se levanta, caminha mais um pouco, se prostra de novo, beija o chão mais uma vez,